gostaria de saber o seguinte. Quais foram as coisas que a Bela Falcone fez antes de ser você e que construiu você e que muitas pessoas achavam e continuam achando que foi exagero? Excelente pergunta. As pessoas, de fato, quando me olham assim no passado, eu vou chegar no cerne da sua questão, mas só para fazer uma pequena introdução. Quando as pessoas olham para a Bela na época do fisiculturismo, né, aquele abdômen super trincado, 6% de gordura, que exagero, que coisa louca. Essa pessoa é fora da curva. Essa mulher não tem vida. Naquele momento, aquilo era o meu objetivo de vida, que durou um determinado tempo, assim como você competiu por um determinado tempo da sua vida. E quando eu olho para a Bela do passado, todo o foco, toda a virada de chave que eu tive na minha vida pro fitness, hoje eu aplico em todas as áreas da minha vida. Então, não existe você segmentar o foco. Tipo, eu tenho foco para isso, não tenho para aquilo. O foco, assim como a disciplina, é uma coisa só. Então, se você um dia teve foco para fazer tal coisa, pega esse mesmo foco que foi incrível nessa época da sua vida e bota em outra coisa. Então, eu creio que é por isso que desde antes, talvez, de eu ser fitness, porque eu tive uma história de vida onde meus pais se separaram, eu fiquei sem grana, sempre tive o sonho de estudar fora, queria fazer high school nos Estados Unidos, obviamente não tive grana para fazer, mas eu tinha aquele foco, aquela determinação de estudar fora. E eu fui persistindo até o momento que eu consegui juntar uma graninha que era pouca, mas enfim, o suficiente para me mandar para os Estados Unidos e começar a minha vida. Então eu tive foco para fazer isso, né? Você ter uma mudança de vida te exige foco. E eu pensei, falei, cara, eu tô sedentária, eu tô lascada, os meus marcadores de saúde todos ferrados, colesterol alto, glicemia alta, tudo errado, pedra nos rins, esteatose hepática, tipo, uma pessoa magra que tinha um metabolismo de uma pessoa doente. Então eu falei, cara, o mesmo foco que eu tive pra chegar aqui nesse país, sem grana, sem conhecer ninguém, eu falava a língua, mas não dominava. Como hoje em dia. Se eu tive foco para fazer isso, eu tenho que ter foco para virar essa chave e ser uma pessoa mais, né, uma pessoa mais saudável. Então, isso vai acontecer. Então, eu peguei aquele foco. Então, a minha vida, ela acontece nesse sentido, de pegar foco de um lugar, pôr no outro, porque ele existe, ele nunca apagou. Ele é uma chama que não se apaga. A gente só não sabe empregar muitas vezes. Então, a virada de chave aconteceu, fui super fitness, às vezes exagerada, mas foi esse exagero que me ensinou exatamente como ter equilíbrio. Eu falo que os extremos te mostram como ter equilíbrio. Nossa, como é bom ver isso. Como é bom ver isso. Porque eu acredito nisso também. Fala um pouco mais dessa história dos extremos te dar o equilíbrio. Porque tem muita gente que busca o extremo, Bela. Tem muita gente que busca o equilíbrio sem antes buscar o resultado. Então é como se fosse a vida assim, ultra perfeita, ultra poética e tem que estar tudo equilibrado. Esse discurso é um discurso bacana de se ouvir. Se você ouvir, ele faz sentido. Olha, tuas áreas, elas devem estar equilibradas. Mas quando eu olho as pessoas que realmente tiveram sucesso na vida, em algum momento elas desequilibraram uma área. Elas foram para um lado absolutamente extremo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Se a gente for pegar nos esportistas, os esportistas que eu gosto, Michael Phelps, Michael Jordan, Tiger Woods, até mesmo a tua vida provavelmente. Em um determinado momento a gente teve que empurrar pra caramba um lado. Ou alguns empresários que a gente olha, desde a ciência, dos estudos de Napoleão Hill, eles foram Isaac Newton, Albert Einstein, o próprio Steve Jobs, o próprio Bill Gates, eles foram para uma área muito forte. Então o equilíbrio vem depois da extremidade. Eu quero que você fale isso, porque eu concordo com isso também, né? Porque senão fica uma coisa muito poética, as pessoas sempre buscando esse equilíbrio. Mas elas não entendem que o equilíbrio é uma consequência do desequilíbrio, não é isso? Exatamente, perfeito, 100%. Eu penso assim, ó, como é que você vai saber que você está no equilíbrio se você nunca esteve nos extremos? Boa. Você precisa ter referencial. Não tem referência. Você tem que ter referencial, você tem que transitar, eu acho, assim. No meu caso, agora trazendo isso pra minha vida prática, né? Eu já estive na inércia, no sedentarismo total, de ter um desk job, de não fazer nada, comer Dunkin' Donuts, Coca-Cola, minha saúde, eu não tô nem aí, que se exploda, eu quero trabalhar, quero crescer, e dane-se a saúde. Colhi os frutos, então aqui eu saí desse lugar de inércia, do 0 a 100, fui pro lugar de radicalismo. E fiquei... Quando a gente fala radicalismo, isso soa, às vezes, muito negativo, né? Muito maléfico. Mas, para mim, no meu processo, e creio que talvez no processo de muitas pessoas, seja essencial, porque você precisa conhecer os extremos. Aí, cheguei aqui no radicalismo. O radicalismo me ajudou como? A competir, a ter destaque no fisiculturismo. Ganhei 2 competições, as 2 que eu fiz, overall, first place. E aí, eu cheguei num ponto que eu falei, olha, esse radicalismo não é sustentável.
eu quero voltar, eu quero voltar não, eu quero ir para algum outro lugar. Eu não tinha como ir para mais, porque eu já estava na ponta ali do extremo. E também não queria voltar para a inércia, porque ali era o zero, de onde eu saía, eu sabia o prejuízo que me daria ficar ali. Então eu tenho que achar um ponto entre o ponto que eu estava, o ponto que eu cheguei. Ponto, descobri o que é o equilíbrio. Então eu tinha referencial. Então eu acho que a gente condena muito radicalismos. Eu não estou trazendo aqui em questão radicalismos que te levam a compulsões alimentares, a vícios, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando de experiências de vida. E eu acho que dá para entender isso com clareza. Quando eu cheguei, que eu falei, olha, não dá mais, não quero mais competir, vou chegar aqui. Então aqui eu entendi que se eu comesse saudável 80% do tempo e os outros 20% fosse a exceção, eu conseguia ter equilíbrio, eu conseguia ter vida social, eu conseguiria viajar, eu conseguiria sair, jantar fora de casa e ter uma vida normal e ainda por cima ser saudável. Porque não era assim. Não. Você comia 100% do tempo. No 0 eu comia tudo. Não tinha limite, comia Tá bom. tudo. E no 100 eu não comia nada. Eu era a pessoa que pesava até os meus vegetais. Mas eu não olho para isso com maus olhos. Eu olho para isso com muito orgulho da minha história. Por quê? Ainda que eu não queira mais ser essa pessoa, ainda que esse estilo de vida não caiba mais na minha realidade hoje, aquilo foi fundamental Pra te levar onde para me você- levar ao equilíbrio e para me mostrar, para me ensinar como experiência de vida. Hoje eu posso conversar, eu não atuo como nutricionista, mas se, sei lá, daqui 5 anos eu quiser abrir uma clínica e ser nutricionista, eu posso atender um fisiculturista, um atleta, com propriedade, porque eu já estive ali, eu sei exatamente quais são as dores, as dificuldades, até na questão do planejamento alimentar. Então, acho que tudo isso são experiências válidas, desde que você saiba administrar. Conheço também muitas pessoas que estiveram nos extremos ou se renderam, se esmoreceram ali de forma determinante, né, trágica. E conheço pessoas também que estiveram no radicalismo e no final das contas isso deu um rebote, a pessoa não conseguiu sair dali, entrou numa depressão porque comeu um pedaço de chocolate. Então isso pode sim, se for mal administrado, se tornar um gatilho para compulsão, para depressão. E aí o assunto já é outro. Mas quando bem administrado, eu acho que viver os extremos é importante para você achar equilíbrio.